Bom, irmão, sem mais delongas, né? Já chamar o pastor João aqui. Nós estivemos conversando no início do mês, não, mês passado, né? Mês passado. Aí ele falou que estaria aqui hoje conosco. E vem liberar o céu. Pode vir, meu amado. Aí você se apresenta. Esse é o pastor João. O ministério dele é com Kairos, né? Alguns irmãos aqui devem conhecer. E é um ministério abençoado demais. Tive a oportunidade de estar lá algumas vezes, né? E eu tenho uma absoluta certeza de que eu não fui apenas bênção para aquelas pessoas que ali estavam, mas eu também fui muito abençoado pelas pessoas que ali estavam, porque pude aprender muito com os irmãos. O pastor João está aqui para liberar hoje uma palavra sobre nossas vidas. Queria que você estendesse sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que nesse momento haja um canal aberto, Senhor, entre o teu filho e o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua boca, Senhor, seja a boca do teu filho, que as palavras que o Senhor liberar estejam, Senhor, nos ouvidos do teu filho, Pai, para que sejam liberadas aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor João, o senhor pode ficar minha casa é sua casa. Aleluia. Amém. Aleluia, aleluia. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Muito bom revê-los, pastores. Pastor Guilherme, a gente teve a oportunidade de estar junto e o Senhor gerou esse tempo em nossas vidas da gente estar aqui compartilhando uma palavra e eu sempre falo nas minhas introduções, mas antes de eu falar das minhas introduções, eu quero me apresentar para vocês. O pastor Guilherme já fez uma apresentação, mas eu quero ser bem breve, bem rápido. Eu sou o João. Sou o João e entendi o meu chamado. Eu sou o João e entendi o propósito de Deus que Ele tem na minha vida e eu comecei a entender isso há pouco tempo, sabe, pastor? Porque muitas das vezes a gente está fazendo uma obra e aí a gente quer transferir essa obra para alguém. E aí você fica frustrado, porque quando você desperta uma expectativa no ser humano, você é decepcionado. E todas as vezes que eu estava em momento de crise nos nossos projetos, eu ia atrás do homem. E aí eu queria transferir a minha missão para a pessoa. E um dia Deus falou comigo. Eu estava no monte ali de São Pedro, ele falou: a missão é contigo, não é com ele. E aí eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Então eu falei: Senhor, já são 32 anos aqui nessa terra. 32 anos já é um tempo razoável. 32 anos que eu trabalho com vidas. E aí eu comecei a entender que eu não posso transferir a minha responsabilidade aqui do que Deus, e Deus começou a fluir dentro de mim. E hoje eu não tenho mais expectativa no homem, eu tenho a minha expectativa toda em Jesus, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus me surpreende a cada dia, a cada minuto, a cada instante. E estamos lá no nosso ministério. Eu tenho o nosso ministério, mas eu estou lá na Filadélfia, como os pastores sabem, sou um pastor auxiliar, mas nós temos nosso ministério independente da Filadélfia, que a gente está na igreja, mas a gente pode ter o nosso ministério. Amém? Eu quero apresentar para vocês os meus filhos. Falo com alegria, com satisfação. Marcelo, Ana Francisca, Luiz Felipe, Chayane, Franciele e Yasmin. São os meus filhos do meu coração. Sejam bem-vindos. E eu começo assim dizendo o seguinte: já que você está aqui, abre teu coração, cara. Desde o início o Senhor já está falando fortemente nesse lugar. Mas às vezes a gente tem uma resistência muito grande. Outra coisa que eu gosto de compartilhar, eu uso isso muito, eu levei os meus filhos lá no Kairos, algumas delas, e eu uso muito esse termo, compartilhar. Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus fez na minha vida. E uma das coisas, Deus mudou, me impactou todas as vezes que eu ia para a igreja. Muitas das vezes eu ia vazio e voltava pior ainda. E um dia Deus falou: filho, eu não posso fazer se você não tiver um propósito.
Então, todas as vezes que você for à igreja, que você for em algo prestar culto, porque o nosso culto é contínuo, amém? Você só está aqui dando continuidade ao culto, mas o culto é quando você levanta, você se depara, você já está vivo e você já começa a cultuar o Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu estou vivo. Muitos agora estão velando seus entes queridos, mas eu estou aqui. Eita glória. Esse é o nosso culto. A gente tem a mania, eu vou para o culto. Não, o nosso culto começa quando você se desperta e eu me desperto. E aí eu comecei a entender que quando eu vou à igreja, eu tenho que ter propósito, senão eu saio vazio. Porque senão eu começo a depositar a minha expectativa naquele que está aqui da frente. E aquele que está aqui na frente é igual a mim, é ser humano. Cheio de falha, cheio de defeito. Mas quando eu me baseio, e quando eu me foco naquele que pode todas as coisas na minha vida, e a minha expectativa está nele, aí é outra coisa, meu irmão. Aí começa a fluir. Então, aproveita você, que de repente estou falando com meus filhos aqui, e eu quero falar para a igreja, de repente você veio para cá, mas você não fez o propósito. Eu fiz o meu propósito quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu fiz. Foi o meu propósito quando eu entrei aqui, pastor. Eu creio. E eu quero trazer hoje uma palavra que vai reativar a sua fé. Hoje eu vim aqui para trazer uma palavra para você não ter margem de dúvida hoje que Deus é contigo o tempo todo. Que Deus nunca te abandonou. Deus está sempre contigo, mas hoje eu quero trazer uma palavra de fé, hoje eu quero trazer uma palavra de milagre, hoje eu quero declarar na sua vida que dentro de 24 horas, Deus vai fazer na sua vida, e eu vou te mostrar dentro da Bíblia, que esse Deus que fez esse milagre, com esse homem aqui, vai fazer na tua vida também, se você crê hoje. 24 horas, pode anotar aí, 24 horas Deus vai fazer, basta você crer. E eu começo o meu texto aqui, no livro do Evangelho de Lucas. Abre tua Bíblia. Deus mandou um tangedor aí para me ajudar aí, ó. Capítulo 5. Eu prometo que eu não vou demorar. Pode ficar tranquilo. Capítulo 1. Amém? Todos acharam? O livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, e estavam lavando a rede. Entraram num dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe: afaste-se um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Até aí. Todos conhecem esse texto? Amém? Esse texto é lindo. E eu estudando um pouquinho, e Deus me deu algumas interpretações, e eu quero compartilhar com você nessa noite. E o tema dessa palavra que eu vou trazer, essa introdução, essa reflexão, da forma que você entender, sermão, uma mensagem, diz o seguinte: quanto maior o desafio, maior será o milagre. E eu começo dentro desse texto dizendo o seguinte: que Simão, ele estava vivendo um dos maiores desafios da vida dele. O que quer dizer desafio? Aí eu comecei a pesquisar lá no Google. Hoje a gente clica lá e ele dá tudo pra gente. É verdade ou não é? Eu fui lá, desafio. O que é desafio? É você se desafiar. É uma competição.
E a vida da gente é feita de desafios. O tempo todo a gente está sendo desafiado. Amém ou amém? E aí eu entro dentro do texto e eu quero que você pare um pouquinho, olhe bem para mim, olha para mim. Eu quero que você foque aqui. E aí tem pessoas que têm dificuldade de falar isso. Olha para mim. Eu falo assim, porque quando João e Pedro, não é isso? Que estava diante da igreja formosa, não é isso? Daquela igreja, não é isso? Da porta formosa. O que ele disse? Foi Pedro e João, não foi? Foi Pedro? Vamos lá, pastor, me refresca minha memória aqui. Pedro, Tiago ou Pedro, João? Pedro. Eu sei que Pedro estava ali. Pedro estava lá. Esse é o cara. Pedro, Tiago e João, é deles que eu quero falar. Mas aí ele estava à beira da porta. Eu creio que era Pedro e João. Se não me foge a memória, que às vezes falha a memória. Mas era ele mesmo que estava perto da porta formosa. E ele viu alguém com uma certa dificuldade. E ele disse assim: ei, olha para mim, cara. Olha para mim. Tem gente que tem dificuldade. Nós que temos Cristo temos que pronunciar essa palavra. Olha para mim, olha para mim. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus, cara. Na verdade era isso que ele estava falando, que era para olhar a ele, para que eles conseguissem ver o reflexo de Jesus em nós, cara. Aquele homem só viu o reflexo de Jesus na vida daquele discípulo. E a gente tem que transmitir esse reflexo hoje para as pessoas. As pessoas têm que olhar na gente e ver algo diferente. As pessoas têm que olhar na gente e ver Jesus brilhando na vida da gente. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje é nesse homem que eu quero falar, nesse homem que faz as coisas acontecer. O milagre aconteceu dentro de 24 horas na vida de Simão Pedro. E o texto começa dizendo o seguinte: aconteceu. Na verdade aconteceu aquele momento, aquele período onde as pessoas se ajuntavam para ouvir Jesus falando. Aí que eu quero que você entenda dentro do texto. O texto diz o seguinte, que Pedro havia retornado de uma frustração. Pedro vinha de uma pesca que não pegou nada, trabalhou a noite toda. Depois você lendo o texto, você vai ver que ele estava exausto. Estava cansado. Mas olha só o interessante, e eu quero destacar esse primeiro momento, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Ele mesmo cansado, ele tomou uma decisão. Ele poderia muito bem, ele tinha motivo, e hoje a gente busca motivo para que a gente não esteja na casa do Senhor. Hoje eu estou muito cansado, hoje eu não estou muito bem. É o dia que a gente tem que estar na presença do Senhor, é o dia que a gente tem que buscar, ter comunhão com nossos irmãos. Simão Pedro começou a entender isso, a necessidade. Ele poderia voltar para casa, que ele estava cansado mesmo, mas ele falou: não vou para casa. Aí ele resolve, olha só, ele resolve ouvir a palavra do Senhor. E aqui eu quero dizer para você, quando ele resolve isso, eu quero te levar lá em Hebreus 11:1, que diz fé. Olha só interessante, preste bem atenção, Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que esperamos. Eu quero te desafiar hoje, eu quero te provocar. O que você está esperando? O que você veio fazer hoje aqui nesse lugar? Qual é a sua motivação de estar aqui nesse lugar? Qual é, pastores? Qual é, João? Qual é, igreja do Senhor? Qual é a sua motivação de estar aqui? Qual é o teu propósito de estar aqui? Era isso que Pedro falou: ei, eu creio que eu vou sair diferente, eu vou romper o cansaço, mas eu vou ouvir a palavra de Deus e eu vou sair daqui impactado. O cansaço vai embora. Eita glória, quando a gente toma essa decisão, eu e você tomamos a decisão de romper os desafios e chegar até aqui. Eita glória, é porque a gente já é um campeão mesmo de natureza. Eita glória. Quantas
barreiras você teve para chegar até aqui. Não sei você, mas eu tive. Talvez eu nem poderia estar aqui. Eu falei, mas eu tenho um compromisso, eu quero estar lá, porque eu sei que Deus vai fazer na minha vida nessa noite. Eu não vou ser mais o mesmo, mas eu vou sair de lá impactado, cheio da presença de Deus. Era isso que Pedro entendeu. Aí Pedro resolve ouvir a palavra do Senhor. Interessante que aí você pode, e eu quero compartilhar, se você estiver com a Bíblia aberta, pastor, abre tua Bíblia, Filipenses 3,14, preste bem atenção. Cada um de nós que chegamos até aqui, mesmo nós temos as nossas ações, porque todas as ações têm uma reação. E Deus, eu tenho certeza que hoje Ele vai ter uma reação com a gente hoje nesse lugar, porque você teve uma ação de chegar até aqui. Ele te provocou para você chegar até aqui, mas eu quero que você entenda que nada foge do controle de Yahvé. O Senhor, nada foge do controle do Todo-Poderoso. Se você chegou até aqui, porque aqui assim quis o Senhor. O Senhor hoje preparou o cenário para você chegar até aqui hoje, nessa noite. Para que você possa entender o propósito que Ele tem na sua vida nessa noite. Eu sei que os desafios são grandes, mas os desafios foram feitos para a gente romper. E olha só o que está escrito aí em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Olha só, preste bem atenção. A gente está o tempo todo numa competição. Mas a gente está numa competição, mas nós que somos filhos de Jesus, nós que acreditamos em Cristo, nós que temos a certeza na nossa salvação, a nossa premiação já é certa. A minha premiação e a sua premiação já é certa. A gente entra no desafio entendendo que a vitória já é garantida em Cristo Jesus, meu irmão. Eita glória! Você está entendendo? Eu queria que você desse uma olhadinha para o teu irmão e olha para ele e fala: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Cristo. Olha só, se você corre para a sua premiação, já tenha a certeza que você já é premiado. Olha só, cara, como que é o rei. Então eu quero que você agora olhe para o teu irmão de novo. Acabou a pandemia, amém? Glória a Deus. E olha com uma convicção e diz assim para ele: você é um imbatível em Cristo Jesus. Você é um imbatível em Cristo Jesus, porque isso é Bíblia, amém? Se nós somos mais do que vencedor, se nós já corremos para alcançar nossa premiação, nós somos imbatíveis em Cristo Jesus, aleluia. É a mesma coisa eu e você. De repente você é mais fortinho do que eu, entrar lá no UFC para lutar, e vamos botar um cara que está em evidência agora, um cara que é campeão, não sei, da UFC. Vamos botar um Anderson Silva que já está velho. Meu irmão, só um petelecozinho na gente, a gente já vai cair lá, meu irmão. Mas quando a gente entende que a nossa premiação já é certa, a gente vai entrar lá e vamos nocautear o Anderson Silva e vamos ser levantados dos nossos braços, campeão. Tem noção disso no mundo espiritual? Quando a pastora pronunciava aqui que os céus estão na terra, eita glória! Tanto funciona lá no céu como funciona aqui na terra, e ele vem para nos impactar. Eita glória! E aí, Simão Pedro, os desafios que ele encarou dentro desse contexto. Um homem que foi pescar a noite toda. Eu fico imaginando a cena, segundo alguns estudiosos, que, olha só, havia Simão, Pedro, que são o mesmo, Simão Pedro, mas tinha o João, tinha o Tiago, enfim. O texto já começa dizendo o seguinte, que Deus, olha só como é a coisa mais linda, cara. No verso 2 ele diz que ele olhou do alto do céu e viu 2 barcos.
Eu estou falando de Genezaré. Segundo os estudiosos diziam que era uma cidade de um porto. E eu acredito que ali não tinha só 2 barcos. Num porto não pode ter só 2 barcos. Eu acredito que tinha muitos barcos ali. Olha só, interessante. Eu quero que você entenda o texto. E eu quero te compartilhar com você. Preste bem atenção. E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Mesmo cansado, resolve ouvir a palavra de Deus. Eu já te falei. E viu 2 barcos. E destacou os 2 dentro dos demais. Eu fico olhando e fico imaginando a minha interpretação. Deus consegue nos enxergar no meio de multidões. Coisa que o ser humano não consegue ver. Tem coisa que só Deus vê. Eita glória. Deus conseguiu enxergar no meio daqueles barcos todos. Ele enxergou 2, ele viu 2. Você sabe por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Cada um de nós tem exclusividade para Deus aqui. Nós somos diferentes, amém ou amém? Há propósito diferente nas nossas vidas. Para cada um de nós, era isso que eu entendo. E Deus olhou para lá e falou: eu tenho um propósito na vida desses homens, desses pescadores. No meio daqueles pescadores todos, Deus destacou aqueles. Eu creio que hoje dentro de Teresópolis, aproximadamente com 200 mil pessoas, 2.000 pessoas que moram dentro de Teresópolis, que faz parte dessa população. Deus olhou e viu a gente e falou assim: eu quero vocês lá hoje, no ministério às margens do rio, porque eu tenho um presente para vocês nessa noite. Eu quero atrair vocês até a margem do rio, porque eu tenho algo para falar com vocês nessa noite. Eita glória! Nós fomos escolhidos por Deus para estar hoje aqui. Deus olhou com um olhar de misericórdia e falou: eu quero vocês lá, porque eu tenho um propósito com vocês, e eu vou revelar para vocês lá na margem do rio. E aí você começa a ver o texto, você começa a perceber que dentro desse cenário, apesar dos desafios todos que Simão teve, mas o tempo todo Deus estava presente com ele. E algumas vezes no meio das tempestades, a gente não consegue ver Yahvé ao nosso lado. Deus te trouxe hoje para falar assim: meu irmão, não me importa onde você está ou aonde você anda, no meio do caos, no meio da adversidade, dos problemas, mas eu estou ao seu lado o tempo todo. Aleluia, aleluia. Destacou entre todos 2 barcos. E logo em seguida, no verso 2, diz o seguinte, o texto: eu vi 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando a rede. Repete comigo: lavando as redes. Eu fico imaginando a cena. Não sei se vocês conhecem, eu sou da região dos lagos, então eu sei o que é uma pesca. Eu sei do desgaste que a pessoa tem de virar a noite toda. Cara, você imagina, joga a rede, puxa a rede e não pega nada, porque era o sustento deles. Eles tinham que levar o peixe para casa porque era a alimentação deles. Agora você imagina eles como eles estão frustrados e decepcionados. O que eu vou fazer? Na verdade, quando eles estavam lavando a rede, eles estavam falando assim: acabou, para mim não tem mais jeito. Quando eles estavam lavando a rede, significava que eles estavam falando: eu abro mão de tudo porque não tem mais jeito, para mim acabou. E Deus está falando hoje: não acabou ainda. Ele diz hoje para mim e para você: vamos recomeçar de novo, porque agora vai ser diferente, porque eu estou contigo, cara. No ato daquele homem em desespero, ele estava dizendo: para mim não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas hoje eu quero te dizer que tem solução sim, tem jeito sim para a tua vida.
Eita glória. Hoje você está diante daquele, eita glória, daquele que faz o impossível acontecer. Você está diante daquele que falou: haja vida e houve vida. Aquele Deus que é o Deus do haja. Eita glória. Ele te trouxe hoje para te sacudir, para você entender que Ele é Deus da tua vida. E Ele diz hoje aqui: vamos recomeçar de novo. Simão, agora vai ser diferente. Agora você está comigo, cara. Eita glória. E a gente começa a apresentar algumas desculpas quando a gente começa a viver alguns desafios das nossas vidas. Aí Simão começa a falar para Deus, eu fico imaginando para Jesus: ô Jesus, cara, eu lutei a noite toda, eu lancei a rede todo o tempo, do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás, eu fiz de tudo. Ele falou assim: filho, tudo é um propósito. Tudo há um propósito. Eu fico imaginando naquele ato, naquele momento onde estavam aqueles pescadores em desespero quando lançavam a rede. Eu creio que a Débora falava: sai peixe, vai para o outro lado. Sabe por que ele é todo poderoso? Eita glória. Ele é, meu irmão, operando Deus, quem impedirá? Está lá em Colossenses. Eita glória. Ele diz: eu sou. Antes de acontecer alguma coisa, eu sou. Antes de você ser gerado, eu sou. Quando Simão Pedro estava vivendo aquela situação, naquela pesca, Deus estava falando: cara, eu estou no controle de tudo, cara. Eu só estou trabalhando para que o milagre venha acontecer, para que o meu nome seja glorificado nesse cenário, cara. Eu fico imaginando, ele joga lá e ele não encontra peixe, aí ele joga pro lado esquerdo, eu creio que, e o próprio Deus falou: peixe vai pro outro lado. Aí ele corre e lança aqui, peixe volta para lá. Por isso que ele não conseguia pegar o peixe o tempo todo, cara. O Deus das nossas vidas, Ele dava um comando. É isso que eu quero que você entenda hoje. Você está passando o que você está passando porque há um propósito, para que o nome dele seja manifesto, para que o nome dele seja glorificado. Eita glória. E aí Simão começa a falar: meu Deus. Agora o próprio Jesus olha para ele e fala assim: ah, Pedro, Simão Pedro, seguinte, agora você estacionou aqui o barco, e eu pedi que você fosse um pouquinho para dentro do mar, e eu aqui agora anunciei, falei. Olha só, preste bem atenção, quero que você entenda hoje isso. Depois que eu falei, depois que eu lancei a palavra, essa multidão toda me ouvindo, agora é contigo, agora vai ser diferente, vamos lá. Olha só, eita glória. Agora ele diz assim: vem cá, Simão, vem cá, eu vou fazer o seguinte contigo. Entra no barco de novo e vamos recomeçar de novo. Eu fico imaginando a cena. Ele falou: rapaz, vou ter que remar tudo de novo. Eu não sei se eu vou ter mais força para isso. Eu não sei se eu vou ter mais a disposição, porque o meu condicionamento físico foi todo embora, porque eu virei à noite jogando rede, tirar rede, puxar rede. Você imagina, é a mesma coisa, um cara tá jogando o futebol, são 45 minutos, mas depois de 45, 90, depois bota ele de novo para jogar 90 minutos, para você ver qual é a produção dele, se ele vai produzir conforme ele produziu nos 90 minutos. Não tem como, cara. Há um esgotamento físico muito grande. Ele estava esgotado, porque ele joga a rede, puxa a rede, vamos tentar de novo, vamos tentar, e nada, ele não pegava nada. Eu fico imaginando na cena, ele falou para Jesus: e agora? Jesus falou: rapaz, vai ser diferente agora. E aí Jesus olha para ele e fala assim: é necessário que você vai ainda mais um pouquinho além do local que você estava. Eu preciso que você vá mais alto ainda. Eita glória. Ei, preste bem atenção. Deus te trouxe hoje aqui para falar para você: o que o homem não vê, ele vê em você. Deus te atraiu até aqui para dizer para você hoje, nessa noite, que Ele consegue ver em você algo que ninguém consegue enxergar.
Ele diz assim ainda: ó filho, há força dentro de você ainda, porque aonde eu chego tem que acontecer alguma coisa. Sabe, eu começo a falar e eu começo a vir alguns textos na minha mente. Começa, sabe, pastor, eu fico imaginando quando a pastora estava aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor. Tem uma canção que eu fico constrangido quando ele fala assim: o que fazer quando eu estou aqui, sabe? E a Bia está aqui, cara. Eu não sei se o pastor conhece essa música que fala assim: o que fazer? Mais ou menos isso. Sabe, a gente às vezes, a gente fica com essa carinha, sabe? E ele está aqui no nosso meio dizendo: o que você quer que eu te faça hoje, filho? Sabe, eu às vezes sou pego dessa forma, e a Vé está aqui hoje, e aí a gente fica com essas carinhas, sabe? Umas carinhas dizendo assim: eu estou aqui, mas não, ele diz: eu estou aqui, o que tu queres que eu te faça, cara? Sabe, jovens, eu estou falando para a igreja toda: Jesus está aqui, ele está perguntando, ele está te provocando o tempo todo. Através das canções, está falando assim: eu trouxe o meu reino nessa terra, eu trouxe o meu reino dentro dessa igreja. O que tu queres que eu te faça nessa noite? Sabe, eu fico constrangido quando canta essa canção. Nós te desejamos outra vez aqui. O que fazer? Traz dentro de nós esse sentimento. O que dizer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo teu povo. Faz de novo teu povo. Clama-te mais uma vez de novo. Faz de novo teu povo. Clama-te mais uma vez. Oh, aleluia. Deus está te provocando hoje. Sabe, eu fico imaginando alguns personagens quando homens de Deus, ele falava assim: Isaías chegava para Deus e falou assim: cara, eu sou de lábios impuros, cara. E aí ele viu um anjo e falou: toca nos lábios dele, cara. Deus está provocando o tempo todo para que a gente tenha uma ação e ele tenha uma reação conosco. Sabe, Jesus chega para aquele cego e fala assim: ei, o que tu quer? Era Deus provocando ele. É lógico que o cara é cego, cara, eu quero mesmo. Mas Deus queria ouvir da boca dele. Deus estava provocando uma ação dele para que ele tenha uma reação. Sabe, ei, Deus te atraiu até aqui, cara, para te sacudir e falar: cara, eu sou o Deus da tua vida. E eu vou mostrar para você, eu não preciso disso, mas eu vou mostrar para você que dentro de 24 horas, se você fizer um propósito, eu vou te mostrar que eu sou Deus da tua vida. E aí Simão, Pedro, e aí Deus olha, Jesus fala para cara, lança a rede aí, e ele fala assim: preste bem atenção. Eu estou falando depois dele ouvir a palavra, é a palavra que vai reativar você hoje nessa noite. Porque lá em Romanos 10:17 fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Simão saiu impactado. Por isso que Simão, Pedro, ele saiu impactado, porque ele ouviu a palavra de Deus, porque aquela palavra que Jesus liberou foi como flecha certeira no coração dele. Ele falou: epa, agora é diferente, cara, eu não estou mais cansado. Houve já um milagre na minha vida, eu não estou mais cansado, eu vou voltar, eu vou reconquistar, eu vou recomeçar.
vitória. Eu quero que você repita comigo nessa noite: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Era isso que esse irmão começou a entender depois dele ouvir a palavra de Jesus. Pensar, foi impactada nele. Ele falou: epa, eu não posso ser mais o mesmo. A minha fé está reativada, agora eu creio. E aí Jesus olha para ele e fala: cara, vamos lá. Vamos mais um pouquinho, você consegue. Ah, não para de reclamar, você consegue. Você tem potencial para isso, cara. Deus te trouxe aqui porque Ele consegue enxergar em você potência. Ele consegue ver você, que você é capaz. Aí Jesus olha para ele e fala: cara, vai lá mais um pouquinho. Ah, tem gente que não consegue chegar porque reclama. Não, aguenta assim, cara. Segura as pontas aí. Dá mais um pouquinho de você. Deus está falando: dá mais um pouquinho de você. Se esforça mais um pouquinho, cara. Se esforça mais um pouquinho. Era isso que ele estava falando para Simão Pedro. Vai, cara. E aí Simão fala assim: epa, Jesus, eu vou sim. Aí no verso 5 ele diz assim: eu vou, sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Eu tenho certeza que hoje, depois desse culto aqui, você não vai ser mais o mesmo, porque você vai lembrar dessa palavra, cara. Você não vai ser mais o mesmo. Você vai lançar a rede de novo. Deus não te deu um comando para você parar. Deus não mandou você retroagir. Deus não mandou você dar um stop. Não, Ele, momento algum, Ele mandou. Só quando Ele dá o comando. E Ele te trouxe hoje aqui para te dizer isso para você. Recomeça de novo. E aí Ele lança a rede. Olha só como é bacana. Eu estou liberando hoje uma palavra sobre a sua vida dentro de 24 horas. Vai acontecer. Basta você crer. O que é fé mesmo? Eu quero recapitular. Eu vou fazer igual o apóstolo fala lá. Quando eu estou repetindo, é pedagógico. É só para você memorizar. Ele fala muito isso devido à idade dele. Ele repete mesmo cada idade dele. Mas ele fala isso. E a gente entende que é pedagógico. Claro, a gente tem que entender que é pedagógico. E é pedagógico mesmo. É pedagógico para você memorizar. O que é fé? Dentro desse tempo tão curto, qual foi o teu propósito que você fez nessa noite? Fé é certeza. Fé é firmeza. Você não pode oscilar, cara. Fé é você acreditar que vai acontecer. Se não acontecer daqui 1 minuto, vai acontecer daqui 2 minutos. Fé é você ter confiança naquilo que você está esperando, que qualquer momento vai acontecer. É trazer à existência aquilo que você nem vê. Você vai: eu acredito, eu creio. Você imagina, os meninos não pegaram peixe nenhum. Simão, Tiago e João não pegaram peixe nenhum. Mas agora eles voltam com outra expectativa. Antes eles estavam com expectativa baseada todo no ser humano. Mas só que tinha esgotado todas as possibilidades, todas as habilidades que ele tinha usado. Ele viu que não tinha mais jeito. Aí Jesus entra e quebra tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz do morto, traz vida, ressuscita. É aquele que diz lá em 1 Samuel 17, 1 Samuel, se não me foge a memória, 2:9, se não me foge a memória, 1 Samuel 2:9, que diz assim: eu dou a vida e a tiro, eu enriqueço, eu empobreço, eu abato, mas eu também sou aquele que exalta. Esse é o Deus que nós servimos. Tem todo o poder, então você não pode oscilar. Se você crer, vai acontecer. Mas você não pode deixar que a dúvida entre na sua mente. Sabe, Deus trouxe aqui para tirar todas as margens, todas as dificuldades de dúvida que você tem, para dizer assim para vocês hoje: eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus da sua vida. Se você não colocarmos em questão a dúvida, meu irmão, vai acontecer. E aí Simão Pedro lança a rede. Olha só, interessante. E agora
Os outros olham para ele e ele obedece. Olha só, ele obedece. Eu quero que você repita comigo: obediência. Obediência promove milagre. Quem quer milagre aí, cara? Todo mundo quer milagre. É só você obedecer, cara, que o milagre vão começar a correr atrás de você e de mim. E aí ele resolve obedecer. E aí quando ele lança a rede, eita glória, eu já estou concluindo. Quando ele lança a rede, algo acontece. Aí eu fico olhando e fico na minha interpretação, olhando um lugar onde não havia vida, aonde não havia peixe. No mesmo lugar, geograficamente falando, aonde não tinha peixe nenhum. Agora no mesmo lugar, mais para frente um pouquinho, eles lançam a rede. Aí eu fico imaginando a cena. Deus provocando todo aquele cenário. Deus preparou o cenário e começou a provocar para que aquilo que ele estava para fazer acontecesse. Aí eu fico olhando, imaginando aonde não havia peixe. Aí o próprio Deus falou assim: peixe, vai para lá. Peixe, vai para a rede. Aonde não havia peixe, agora houve peixe. Ei, eu estou falando de milagre, cara. Eu estou falando de algo sobrenatural que Deus quer fazer nessa noite aqui. Algo que você não tem mais nenhuma esperança. Deus está falando: eu estou ressuscitando a esperança, porque eu sou. Eu estou trazendo de novo a você a esperança. Eu estou trazendo para você de novo aquilo que você nem imaginava de acontecer. Vai acontecer porque eu sou. Eu sou. Era isso que ele estava falando para aqueles pescadores. Cara, eu sou. Eu sou. Antes de haver peixe, eu sou. Antes desse problema haver, eu sou. Antes desses caos que você está vivendo, eu sou. Antes dessa enfermidade que você está vivendo, eu sou. Eu sou, cara. E operando eu, quem impedirá? Ninguém, cara. Ninguém impedirá. Eita glória. E aí ele lança a rede e começa a acontecer um milagre. Começa a surgir os peixes. Aí interessante, olha só. Ei, quando Deus começar a promover milagre na tua vida, você vai entender o significado do milagre. Sabe por que muitas pessoas recebem milagre e depois não recebem mais? Porque ele não compartilha milagre. Milagre só vai acontecer de novo na sua vida se você compartilhar o milagre. E ele compartilhou o milagre. Olha só, ele lança a rede e ele começa a puxar a rede, começa a vir muito peixe, muito peixe. Cara, ele falou: maluco, é muito peixe. E aí ele avista e ele consegue enxergar outros barcos. E ele começa a chamar: ei, fulano de... vem pra cá. Ei, fulano de cá, vem pra cá, cara, tá aqui. O milagre está acontecendo. Ei, eu quero dizer para você, o desafio foi grande, mas o milagre foi maior. O desafio foi muito grande para aqueles homens que estavam ali. Mas o milagre foi muito grande, porque o milagre foi tão grande que ele começou a compartilhar os milagres de Deus na vida dele com os demais, cara. Nada contra algumas canções, que tem uma canção que canta assim: tem sabor de mel, tem sabor de mel. Tem mais ou menos isso, não é isso, pastor? E depois ele fala: quando eu estiver aqui no palco, você lá na plateia. Não, nada contra a cantora, mas quando você receber um milagre, não deixa o cara lá na plateia, não. Chama ele pro teu lado. Fala: cara, vem pra cá, cara. Sobe aqui comigo, compartilha comigo. Eita glória, é isso que Deus quer que eu e você façamos, cara. Amém, eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia, não seja egoísta. Pega esse milagre, compartilha com as pessoas. Sai daqui e fala daquilo que Deus tem feito na tua vida. Cara, Deus fez alguma coisa na tua vida. Tem alguma coisa que Deus fez com você que você
pode compartilhar, que você possa ser uma nuvem de testemunha, cara. Você já passou por tantos caos e agora olha para trás. E Deus faz você olhar pelo retrovisor. Olha pelo retrovisor, cara. Eu tive o tempo todo com você. Eu nunca te abandonei. Tanto que você chegou até aqui. E aí ele começa a compartilhar os milagres. E eu fecho essa reflexão nessa noite. Preste bem atenção. Algumas vezes, eu tenho algumas mensagens que eu falo isso. Foi uma noite de frustração para Pedro, para Tiago, para João. Vê se você consegue visualizar esse texto conforme eu estou te falando nessa noite. Preste bem atenção. O cara sai do mar, noite toda frustrado, e chega até a beira do mar. E depois dessa frustração toda, ele ouve a palavra do Senhor. E aí o Senhor pega ele e volta no lugar de frustração de novo. Algumas vezes Deus vai fazer isso comigo, com você. Vai levar a gente no lugar de frustração, para que o nome dele seja manifesto, para que o nome dele seja glorificado, porque a honra e a glória é toda dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Dentro de 24 horas Deus fez o milagre acontecer na vida daquele homem, mas foi necessário ele ter voltado no lugar de frustração. Então, cara, não se apavore não, o tempo todo Deus vai estar contigo. Se Ele te levar a lugar de novo aonde você teve a sua frustração, é para que o nome dele seja manifesto, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! E eu quero te convidar para você ficar de pé agora. Fica de pé, por favor. Eu queria que agora você não desviasse o seu olhar. Quando eu falo, feche seus olhos, é algum ritual, João? Não, é só para você não tirar a sua concentração, cara. Feche seus olhos agora e começa a se conectar naquele que reina para sempre. Começa a se conectar naquele que falou assim: ouve e ouve. Se conecta com aquele que diz, que fala assim: ó, antes de você nascer, você já estava na minha mente. Aquele que te deu o teu nome. Ouça essa música, mas começa a se ligar no Senhor. Não deixa que ninguém tire a sua atenção agora. Não se distrai, cara. Não se distrai. Não se distrai nessa noite, não. Oh, Deus. Mas que ser bem-vindo. Eu consigo olhar pela fé hoje. Deus dizendo: ó, filho, fica quieto, tranquilo. Fica tranquilo que eu estou contigo. Eu posso ver agora o Senhor acalmando o mar. Eu posso ver agora a mesma cena que aconteceu com Moisés, quando ele se apresenta para o Senhor. Ele fala: Senhor, o que fazer? Ele falou: ó, Moisés, você não é nada, mas comigo você vai romper o mar. Comigo você vai conseguir vencer esses soldados de Faraó. Comigo você vai conseguir se alimentar. Comigo não vai faltar nada, filho. Mas só que você tem que entender que se por você não tem como, mas comigo na sua vida vai ser diferente agora. O Senhor está dizendo agora: ó, agora vai ser diferente. Você me colocar tudo na frente. Vai ser diferente agora, cara. Vai ser diferente nessa noite. Feche seus olhos, começa a falar com Ele. Ele está te provocando o tempo todo. Ele está te provocando tudo. Abre a sua boca nessa noite. Eu não quero que você abra a sua boca aqui para me ver movimento, você cantando. Não, abre a tua boca para que você entenda que é necessário, que você tenha uma ação nessa noite. O Senhor só está te provocando nessa noite para você ter uma ação. E Ele está dizendo: o que tu queres, cara, que eu te faça nessa noite?
Oh, Deus. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor, no nosso meio. Vem com cura e todo o seu. Hoje, nessa noite, foi liberado curas nesse lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós estamos falando palavras aqui, e a palavra do Senhor. Eu creio que cada um hoje vai sair daqui e vai falar assim: sobre a Tua palavra, Senhor, a minha vida não vai ser mais a mesma. Sobre a Tua palavra, Senhor, eu vou romper esse momento de frustração na minha vida. Sobre as Suas palavras, Senhor, eu vou vazar, Senhor. Eu vou passar as dificuldades. Oh, Deus. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Deus, oh, Deus. Nosso amigo Santo Espírito. Oh, Deus. A minha oração agora eu vou fazer contigo nessa noite. Segunda Crônica 7:14. Esse povo que está aqui, Senhor, da margem do rio, do ministério margem do rio, está buscando o Teu nome, está buscando, Senhor, a Tua presença nessa noite. E a Tua palavra diz assim: ó, se o meu povo que chama pelo meu nome me buscar, render de todos os seus mau caminho. E Ele está dizendo: eu, Yahvé, então ouvirei do alto céus. Eu fico imaginando agora lá do alto céus, o próprio Deus. E a gente dentro desse planeta todo, Deus olha aqui lá no ministério, manda lá, eu quero lá. E aí eu começo a ver Deus liberando curas aqui nas emoções. Eu posso ver Ele liberando nessa noite. Ele fala assim: eu então sararei essa terra. Quando se fala de sarar, Ele está dizendo: eu vou curar. Aí o Senhor começa a liberar cura nessa noite, dentro de tantos outros lugares. Eu não estou dizendo para você que lá não tem Deus, mas eu estou falando desse lugar. Geograficamente, eu tenho certeza, eu estou baseado na palavra. E aí Ele olha lá de cima e Ele fala assim: eu quero lá. Libera presente naquele lugar. Aí Deus começa a liberar para mim e para você nessa noite. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui. Que a Tua palavra possa fluir dentro deles. Que o milagre, Senhor, conforme aconteceu dentro de 24 horas na vida de Simão, na vida de João, de Tiago, vai acontecer nas nossas vidas hoje aqui. Porque lá em Hebreus diz: eu sou ontem, hoje e eu sou o mesmo para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
forte aplauso ao Senhor nessa noite. Porque toda honra, toda glória, toda para Ele nessa noite.